Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Facilite sua Mais vida. informações no box de informações. Gratidão profunda. Como obter o máximo benefício deste livro? Um curso de 7 semanas sobre libertação do felicidade, paz e alegria interior. Este livro foi projetado para ser um curso de estudo domiciliar de 7 semanas sobre a felicidade suprema. Leia e trabalhe com um capítulo por semana. Cada capítulo contém uma sessão de Lester junto com meus comentários e sugestões para ajudá-lo a entender sua mensagem. No entanto, eu sugiro que você faça o seu melhor para tirar o máximo proveito das palavras de Lester em cada sessão antes de passar para o comentário. Você pode precisar reservar algum tempo extra para se sentar com cada parágrafo ou com toda a sessão. Você também pode revisitar o capítulo repetidamente ao longo da semana. Você tem todo o tempo do mundo. Vivemos em um mundo de ritmo incrivelmente rápido, onde estamos constantemente nos forçando a nos mover mais rapidamente para nos mantermos atualizados. Em nossa pressa para atingir nossos objetivos, especialmente no reino espiritual, muitas vezes passamos correndo pelo momento que oferece a maior oportunidade de auto-reconhecimento agora. Se você ler este livro com pressa, poderá descobrir o que Lester costumava chamar de indivíduo. Gestão. Portanto, eu encorajo você a ler este material e abordá-lo como uma exploração da vida, como se você tivesse todos os tempo no mundo. Não acredite em nada do que dizemos. Especialmente com professores espirituais, há uma tendência de simplesmente aceitar o que eles dizem em boatos ou crenças. Lester sentiu fortemente que deveríamos evitar fazer isso com qualquer professor. Em vez disso, devemos nos permitir permanecer abertos à mensagem de um professor como uma exploração ou um experimento na consciência. Só devemos aceitar o que ele ou ela ensina quando pudermos provar por nós mesmos por meio de nossa própria experiência. Lester costumava chamar isso de pegar para checar. Sugiro que você leve tudo o que está exposto neste livro para verificação. Permita-se ser o mais aberto possível à mensagem sem aceitá-la com fé cega. Você descobrirá que este material tem muito mais valor para você quando o explorar em sua própria vida. Por outro lado, também recomendo que você suspenda a comparação e o julgamento da melhor maneira possível. Você pode descobrir que parte do que está exposto neste livro contradiz o que aprendeu com outros professores. Eu sugiro que você não jogue fora outro material que aprendeu, mas simplesmente o coloque de lado da melhor maneira possível enquanto explora essas sessões. Uma vez que você tenha tido tempo para tirar suas próprias conclusões, então você pode voltar e comparar este material com tudo o que você tem aprendeu e ver onde se encaixa. A contradição é inevitável quando você compara diferentes caminhos ou tradições de crescimento. No entanto, isso não invalida os diferentes pontos de vista. O que todo bom professor faz é falar com o público presente com o melhor de sua capacidade. Às vezes, eles podem parecer se contradizer porque cada público que eles abordam precisa experimentar os ensinamentos de diferentes níveis ou perspectivas. Por esta razão, você pode até notar aparentes contradições entre mim e Lester e ele mesmo. A contradição pode ser mais palpável quando você compara diferentes professores. Eles não apenas estão falando para diferentes públicos, mas também trazem sua própria perspectiva única para o tópico, à medida que deveria estar. Quando se trata de verdade, se você puder se permitir abraçar todas as possibilidades, você se verá compreendendo e aplicando a sabedoria adquirida em um nível muito mais útil, profundo e sincero. Há muitos raios que levam ao único sol. É uma questão de ressonância. Do meu ponto de vista, tudo no mundo tem sua própria vibração ou ressonância, incluindo você e todos que conhece. Facilite sua vida. Você já notou que algumas pessoas tendem a te puxar para cima quando você está com elas e outras parecem te puxar para baixo? E que muitas vezes elas não precisam dizer ou fazer nada para ter esse efeito em você. À medida que crescemos em compreensão no caminho, nossa ressonância ou frequência tende a subir. Mas não é apenas uma questão de superior ou inferior.
Todos nos relacionamos melhor com algumas pessoas do que com outras, mesmo que estejam no mesmo nível de vibração que nós. Claro que a mesma coisa é verdade para os professores. Ao ler este material, você pode descobrir que ressoa intensamente com certas declarações, enquanto outras o deixam em branco ou impassível. Lester recomendou que você destaque os capítulos, frases ou declarações que mais o comovem para referência futura, depois volte e passe algum tempo ponderando sobre eles. Com o tempo, à medida que você revisitar este material, outras partes dele se destacarão mais do que inicialmente. Isso porque você terá mudado e estará pronto para ver as coisas de uma nova perspectiva. Quando isso acontecer, permita-se honrar a mudança e mude seu foco de acordo. Sobre a linguagem de Lester. Lester tinha uma maneira única de usar a língua inglesa. Preservei propositalmente seu estilo de comunicação porque notei que, quando você lê ou ouve qualquer professor em seu próprio vernáculo, as palavras têm mais importância do que quando foram editadas pesadamente. Minha intenção aqui é dar a você a sensação de ter estado presente no desenrolar das palestras de Lester, para que você possa estar o mais aberto possível à sua mensagem mais profunda. Lester chegou a esse estilo de comunicação único por vários motivos. Sua realização veio rápida e espontaneamente sem que ele seguisse qualquer professor ou disciplina em particular ou mesmo tendo feito qualquer leitura ou estudo do caminho. Assim, ele não tinha uma linguagem que expressasse adequadamente o que estava experimentando e o que ele queria compartilhar com os outros. Como resultado, ele olhou em livros espirituais existentes do Oriente e do Ocidente para tentar encontrar uma linguagem adequada que melhor comunicaria suas descobertas surpreendentes. Do Oriente, ele foi atraído pelos ensinamentos escritos de Ramana Maharshi e Paramahansa Yogananda. Do Ocidente, ele se baseou na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Você provavelmente notará a influência dessas fontes em sua escrita. Ocasionalmente, ele até escorrega para o inglês antigo para se expressar. A maior parte do material de Lester neste livro vem de palestras que ocorreu na década de 1960 e início da década de 1970. Por isso ele costuma usar um vernáculo que era mais apropriado para aquela época. Você notará que sua referência a eventos atuais e coisas como números populacionais também refletem esse mesmo período de tempo. Além disso, Lester tinha dificuldade em se ancorar a tempo. Ele via o tempo como uma limitação autoimposta ou meramente um conceito. Ele se referia a coisas que aconteceram ontem, que aconteceram 10 ou 20 anos antes, e coisas que estavam prestes a acontecer que ainda não aconteceram. Facilite sua vida. Ele sempre parecia ser factualmente preciso, e no entanto, frequentemente não era capaz de colocar suas percepções no período de tempo apropriado. Lester também não acreditava na limitação do espaço, então aqui e ali muitas vezes tinham o mesmo significado para ele. Ele frequentemente se referia a chegar lá quando se referia ao ser quando ele realmente queria dizer aqui. Ou ficar livre quando sabia que não havia para onde ir. Ele também usava a linguagem dessa maneira porque queria se comunicar com as pessoas onde elas estavam. A maioria das pessoas acredita que o ser está à parte de onde estão agora. É por isso que eles vão procurá-lo. O lá a que Lester se referiu ao falar do ser está mais próximo do que sua respiração. Lester também aprendeu seu estilo de instrução de uma velha escola que usa fortemente os imperativos. Ele costumava usar as palavras carregadas, deveria, tem que, deve, e somente. Essas palavras carregadas eram frequentemente usadas por Lester para acordar as pessoas usando um pouco de força extra. Se você perceber que essas palavras provocam resistência em você, isso é normal. Essas palavras tendem a fazer isso na maioria de nós. Permita-se deixar de lado a resistência da melhor maneira possível e esteja aberto à mensagem subjacente. Por favor, mantenha esses pontos em mente enquanto você lê as sessões para que você possa permanecer o mais aberto possível à sua mensagem, sem se perder em como ela está sendo comunicada. Quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome. Os exercícios que seguem cada sessão foram ou serão explorado como parte dos cursos avançados que ministramos na Sedona Training Associates.
Eles são projetados para que você possa se beneficiar de fazê-los sozinho ou compartilhá-los com um amigo, parente ou ente querido. Há um poder incrível que é liberado quando nos reunimos para focar na verdade. É por isso que a Sedona Training Associates organiza seminários ao vivo para explorar este tópico e porque você pode se beneficiar ao compartilhar este material com outras pessoas. Facilite sua vida. Se você optar por fazer os exercícios no final de cada sessão com outra pessoa, você pode fazer as perguntas um ao outro ou liderar um ao outro nas explorações. Tudo o que você precisa fazer é estar o mais presente possível com seu parceiro e fazer as perguntas na terceira pessoa usando o pronome você em vez de eu. Conceda ao seu parceiro seu ser, permitindo que ele tenha sua própria exploração. Quando você está pedindo ao seu parceiro que solte, faça o seu melhor para deixar ir enquanto facilita o seu parceiro na liberação. Você descobrirá que isso acontece naturalmente se estiver aberto a isso. Abster-se de liderar, julgar suas respostas ou dar-lhes conselhos. Também se abstenha de discutir as explorações até que ambos as tenham concluído durante a sessão e concordem mutuamente em discuti-las. Valide também o ponto de vista do seu parceiro, mesmo que ele não concorde com seu próprio. Por favor, evite desempenhar o papel de conselheiro ou terapeuta. A menos que você seja um conselheiro ou terapeuta treinado e tenha sido especificamente solicitado pelo seu parceiro para desempenhar esse papel com ele. Além disso, se eles mencionarem uma condição médica que normalmente exigiria um profissional médico treinado, sugira que eles obtenham o suporte necessário nessa área. Se você não tem certeza se eles realmente precisar de apoio médico, você pode sugerir de qualquer maneira, apenas para ser claro. Anote seus ganhos. À medida que você se move diligentemente por este material, você descobrirá que ele tem muitos efeitos positivos poderosos em você. Chamamos as mudanças que vêm dessa exploração de ganhos, e eu recomendo fortemente que você as anote, à medida que ocorrem, para incentivá-lo a uma autodescoberta ainda maior. Ao ler e explorar este material, você também terá percepções sobre seus próprios padrões de limitação e percepções sobre a natureza da própria realidade. Eu recomendo muito que você anote-os também. Comece um diário para aprofundar sua exploração. Cada dia anote seus ganhos e realizações à medida que acontecem. Considerar. Este é o seu diário de progresso à medida que você trabalha em cada sessão. Use-o também para registrar suas experiências ao trabalhar com os vários exercícios. Esteja aberto ao inesperado. Realizações e ganhos definitivamente virão à medida que você trabalhar conscientemente com este material, no entanto, eles também virão quando você menos esperar. Muitas vezes é quando não estamos procurando ou tentando realizar qualquer coisa que a mente relaxe o suficiente para permitir a realização. Portanto, abra espaço para essa possibilidade ao longo do seu dia. O melhor que puder. Relaxe e aceite que o momento de seus maiores avanços e realizações, incluindo a realização final de sua verdadeira natureza, pode estar totalmente fora de seu controle. É tudo uma questão de deixar ir ou liberar. Lester acreditava firmemente que crescer no caminho era uma função de sua vontade, habilidade e persistência em deixar ir. Ele foi tão inflexível sobre esse ponto que dedicou os últimos 20 anos de sua vida exclusivamente a esse aspecto de seus ensinamentos e encorajou o desenvolvimento e a prática do que hoje chamamos de método Sedona. Para obter o máximo deste livro, recomendo que você aprenda o método Sedona e o pratique enquanto lê e trabalha com o material de Lester. Mesmo que você não o faça, eu o encorajo a fazer alguma forma de desapego para lidar com o que quer que esse material invariavelmente traga à sua consciência. Você tirará o máximo proveito disso se permitir-se deixar ir o melhor que puder. Para isso, farei sugestões ao longo do livro sobre o que e como deixar ir enquanto você explora o que Lester tem a oferecer. Incluí também as seguintes diretrizes sobre liberação para que você pode começar a aplicar esta técnica em sua vida enquanto estuda este curso na Felicidade Suprema. Liberação holística. Liberação holística é o mais recente avanço na melhoria contínua e desenvolvimento do processo que nós da Sedona Training Associates chamamos de deixar ir, liberar ou método Sedona. Se você já trabalhou conosco antes,
sabe que em nossas aulas e programas do método Sedona nos concentramos principalmente em 3 métodos de desapego. A primeira é deixar ir, escolhendo ou tomando a decisão de abandonar o que quer que estejamos segurando no momento presente. A segunda é deixar ir, permitindo o que quer que seja neste momento, acolhendo-o plenamente e vendo quase como as nuvens que passam pelo céu. Sem necessidade de correção, sem mudança, sem correção. A terceira maneira é deixar ir mergulhando no âmago de qualquer que seja o sentimento. Quando mergulhamos no âmago de qualquer sentimento, descobrimos que está vazio por dentro ou cheio de bondade. Não cheio da escuridão que geralmente assumimos que estará lá. Recentemente, desenvolvi uma quarta maneira de deixar ir que chamamos de liberação holística. Esse processo é o que muitas das sugestões no final de cada capítulo tratam. Tem 2 propósitos. Se você já trabalhou com o método Sedona antes, é uma forma de aprofundar o trabalho que você já está fazendo. E se você nunca trabalhou com o método Sedona antes, é uma maneira de abrir sua compreensão de todo o processo de desapego. É uma maneira de ter o que quiser na vida. O processo de liberação holística o ajudará a desmoronar, dissolver ou deixar de lado qualquer sensação de limitação interna que você possa estar experimentando em sua vida. À medida que você trabalha com as sugestões ao longo deste livro, sua compreensão desse novo processo se aprofundará e você se verá praticando espontaneamente esse processo na vida, percebendo mais possibilidades e vendo alternativas. Você se sentirá mais flexível, mais aberto e muito mais capaz de lidar com o que a vida lhe der. A liberação holística baseia-se na premissa de que tudo o que experimentamos na vida, seja real ou imaginário, surge em pares, polaridades ou dualidade. Por causa da unidade subjacente da vida, se temos dentro, também temos fora. Se temos certo, também temos errado. Se temos bom, também temos ruim. Se temos dor, também temos prazer. Isso é bastante óbvio. No entanto, quando vivemos a vida como se pudéssemos nos apegar ao bem e nos livrar do mal, perdemos a verdade interior. Quando tentamos nos agarrar a algo bom, ele sempre escapa. Sempre que tentamos nos agarrar ao que julgamos bom ou preferível, isso tende a se mover através de nossa consciência. Então pense no inverso. O que acontece quando resistimos ou tentamos afastar o que não gostamos? Isso está certo. Ela persiste ou fica ainda maior. Então, na verdade, o que temos feito é puxar o que não gostamos para nós e empurrar o que gostamos para longe. Também gastamos muito tempo e energia ampliando a polaridade tentando manter o que gostamos o mais longe possível do que não gostamos. Tudo isso está criando exatamente o efeito oposto do que queremos, ampliar ou até mesmo criar o que chamamos de problemas. Descobri que quando você junta os 2 lados de uma polaridade, é como juntar matéria e antimatéria, ou energia positiva e negativa. O par neutraliza um ao outro e você fica com muito mais liberdade, maior presença e maior compreensão. Você vê soluções, não problemas. Você se sente mais aberto, mais vivo e mais em paz. Ao trabalhar com o material deste livro, você descobrirá que esse efeito aumenta com o tempo. Você vai começar a descobrir mais possibilidades e ver coisas mais claramente. Toda vez que você trabalhar com qualquer uma das sugestões deste livro, você obterá mais delas, mais compreensão interior. Agora, a maneira como fazemos isso é muito simples. Simplesmente nos concentramos em ambos os lados da polaridade, indo e voltando. Por exemplo, uma polaridade muito simples tem a ver com felicidade. A maioria de nós está se sentindo relativamente feliz ou infeliz de momento a momento, e vemos apenas um, não outro. Então vamos fazer um pequeno experimento. Você poderia se permitir sentir-se tão infeliz quanto neste momento. E então, você poderia se permitir se sentir tão feliz quanto neste momento. E tão infeliz quanto você neste momento. E tão feliz quanto você neste momento. Faça isso mais algumas vezes e então observe como você se sente por dentro. Para praticar a liberação holística, sugiro que você vá e volte continuamente em cada lado da polaridade particular que você está explorando.
Faça isso várias vezes seguidas e você notará alguma coisa acontecendo lá dentro. As polaridades se dissolvem. Você já deve ter notado isso apenas fazendo o exercício. Você fica com cada vez maior liberdade e presença. Você pode ver a unidade subjacente sob a aparente dualidade e separação das polaridades. Você também pode experimentá-lo como uma mudança energética. Facilite Você sua pode vida. sentir isso como uma sensação de dissolução, limpeza ou leveza. Você pode ter maior clareza e compreensão dentro de si mesmo. A maneira de tirar o máximo proveito desse processo é simplesmente permanecer o mais aberto e totalmente engajado possível de momento a momento. Ao fazer as perguntas ou repetir as afirmações para si mesmo, por favor, faça isso com a mente e o coração tão abertos quanto possível, fazendo o possível para não liderar com nenhum dos dois. Se você deve liderar com um, faça o seu melhor para liderar com seu coração seu senso de sentimento. Permita-se ser o mais aberto possível aos pensamentos, sentimentos, sensações e imagens que surgem quando você pondera repetidamente sobre as afirmações ou perguntas. Melhor ainda, tente não fazer nada além de ficar aberto em todos os níveis. Deixe que este processo liberação faça você. Os resultados iniciais do trabalho com uma polaridade podem ser sutis. Mas à medida que você trabalha com isso, os resultados se tornarão cada vez mais profundos. E se você for persistente em trabalhar em qualquer polaridade em particular, chegará a um ponto de neutralidade, ou alcançará um ponto de grande expansão interior, pois dissolveu seu senso de limitação. Você pode chegar a um ponto em que sente que já teve o suficiente. Se isso acontecer, você pode relaxar ainda mais no processo ou simplesmente fazer uma pausa. Faça algo para quebrar o padrão do momento. Faça uma caminhada, levante-se e estique-se, abra os olhos e olhe ao redor da sala, ou feche os olhos se estiver aberto. Então volte a trabalhar consigo mesmo. Faça o seu melhor para começar a perceber como você cria polaridades artificiais na vida e começar a unir os dois lados dessas polaridades. Mesmo notando-os, eles começarão a se dissolver, deixando você com crescente compreensão e liberdade. Por favor, deixe-se desfrutar deste trabalho que fazemos juntos. Permita que seja divertido e fácil. Lembre-se, o crescimento pode ser divertido. As perguntas e respostas a seguir ajudarão você a aproveitar ao máximo o processo de liberação. Além de lê-los agora, revise-os quantas vezes forem necessárias enquanto você trabalha no matéria neste livro. Como posso fazer melhor este processo? Esse processo o ajudará a se libertar de todos os seus padrões indesejados de comportamento, pensamento e sentimento. Tudo o que requer de você é estar o mais aberto possível ao processo. Isso o libertará para acessar um pensamento mais claro, mas não é um processo de pensamento. Isso o ajudará a ter acesso à criatividade aumentada, embora você não precise ser particularmente criativo para ser eficaz em fazer isso. Às vezes, usaremos declarações e, às vezes, Facilite sua usaremos vida. perguntas. Quando usamos perguntas, estamos apenas perguntando se é possível realizar essa ação. Sim ou não são respostas aceitáveis. Muitas vezes você deixará ir, mesmo se disser não. Da melhor forma que puder, responda a pergunta que você escolher com o mínimo de pensamento, evitando adivinhar ou entrar em um debate consigo Facilite mesmo sobre sua os méritos vida. dessa ação ou suas consequências. Todas as perguntas usadas neste processo são deliberadamente simples. Eles não são importantes em si mesmos, mas são projetados para apontar para a experiência de deixar ir. Este processo realmente faz a si mesmo. Simplesmente alternando em sua mente entre os dois pontos de vista únicos que compõem cada polaridade, eles se dissolvem. Ao trabalhar com este material, simplesmente esteja o mais engajado possível com a mente e o coração abertos. Permita que quaisquer pensamentos, sentimentos e crenças limitantes ou imagens que surjam em sua consciência estejam lá, receba-os da maneira mais completa que puder. Você nem precisa tentar deixá-los ir. Eles se dissolverão naturalmente. Quais são algumas das maneiras que eu posso aplicar isso em minha vida? Toda vez que você perceber que é capaz de perceber apenas uma possibilidade, interna ou externamente,
de que você esteja perdendo pelo menos uma ou mais possibilidades. Desenvolva o hábito de procurar alternativas e depois fazer o processo de liberação para obter mais clareza interior. Se você estiver julgando a si mesmo ou aos outros, você pode simplesmente se permitir alternar entre o julgamento que você tem e o seu oposto. Se você se encontrar preso de alguma forma, permita-se ficar tão preso quanto está e tão solto quanto está. Permitir. Seja criativo ao trabalhar com este processo, e você se verá vendo mais e mais possibilidades e abrindo-se para ter tudo, incluindo a felicidade suprema. A seguir está uma lista de perguntas genéricas que você pode usar para trabalhar em seus próprios problemas e polaridades. Eu poderia me permitir resistir. Eu poderia me permitir acolher, permitir. Tanto quanto eu faço. O melhor que posso. Eu poderia me permitir rejeitar, eu poderia me permitir aceitar. Tanto quanto eu faço. O melhor que posso. Eu poderia me permitir não gostar, eu poderia me permitir gostar. Tanto quanto eu faço. Tanto quanto eu faço. Facilite Eu sua poderia me vida. permitir odiar, eu poderia me permitir amar. Tanto quanto eu faço. O melhor que posso. Eu poderia me permitir querer mudar. Tanto quanto eu faço. Eu poderia me permitir deixar de querer mudar. Como melhor. Eu posso. Eu poderia me permitir dizer não a. Eu poderia me permitir dizer sim para. Eu poderia me permitir ser tão aberto a. Eu poderia me permitir ser tão fechado para. Como eu sou. Como eu sou. Qual é a sensação de liberar? A experiência de liberar pode variar muito dependendo do indivíduo. A maioria das pessoas sente uma sensação imediata de leveza ou relaxamento ao usar o processo. Outros sentem a energia se movendo em seus corpos como se estivessem voltando à vida. Você também notará que sua mente fica progressivamente mais quieta e sua pensamentos mais claros. Você começará a ver mais soluções em vez de apenas problemas. Com o tempo, pode até parecer positivamente feliz. As mudanças se tornam mais pronunciadas quanto mais você pratica. Como eu sei que estou fazendo certo? Se você notar alguma mudança positiva no sentimento, atitude ou comportamento, então você está fazendo certo. No entanto, cada problema em que você trabalha pode exigir quantidades diferentes de liberação. Se no início não mudar completamente, solte novamente. Continue liberando até alcançar o resultado desejado. E se eu sentir que não sei como liberar? Todos nós nascemos com a capacidade inata de deixar ir. Se você já viu um bebê feliz, sabe o que quero dizer. Como essa habilidade não estava sob nosso controle consciente, com o tempo nos esquecemos de como fazê-la. No entanto, é tão natural que não requer pensar, assim como não pensamos, respirar, toda vez que Facilite sua tomamos vida. uma respiração. Outra maneira de ver isso é com o exemplo de um interruptor de luz. A primeira vez que você ligou um interruptor de luz, você sabia como funcionava? Provavelmente não. No entanto, a luz acendeu e você pôde experimentar o benefício da luz imediatamente, antes mesmo de entender como ela funcionava. Quanto mais você puder liderar com o coração e não com a mente nesse processo, mais fácil será. Se você achar que está ficando preso no desejo de descobrir, tente deixar de lado o desejo de descobrir e veja o que acontece. Como algo tão simples pode ser tão poderoso? As coisas mais poderosas e úteis na vida são muitas vezes o sim. Por favor. Quando as coisas podem permanecer simples, elas são fáceis de lembrar e duplicar. Ninguém tem que convencê-lo de quão criticamente importante é a respiração, mas se eu fosse lhe dar um procedimento a seguir para respirar, seria: inspire e expire. Repita conforme necessário. O que poderia ser mais simples? No entanto, há pouco que seja mais fundamental para a sua vida. Ao usar a liberação holística com o tempo, você descobrirá que ela pode se tornar tão fácil quanto uma segunda natureza e exigir tão pouco pensamento quanto a respiração exige agora. O que devo fazer se me encontrar preso em velhos padrões de comportamento ou simplesmente esquecer de liberar? Primeiro, é importante lembrar que isso é esperado e está tudo bem.
sua capacidade de liberação aumentará com o tempo. Quando você reconhece que há um problema, você sempre pode liberar agora. Ao aprender a liberar, você pode passar pelas seguintes progressão. 1. Você vai fazer as coisas do jeito que você fez antes e você só vai lembrar de liberar depois. No momento em que você reconhecer que há um problema, simplesmente solte. 2. Com o tempo, você começará a se pegar no meio, quando estiver envolvido no antigo padrão de comportamento. Você pode liberar quando reconhecer que está fazendo isso de novo e descobrirá que é capaz de mudar o antigo padrão. 3. Com o tempo, você se verá prestes a ser pego no padrão novamente e você liberará e não o fará. 4. Por fim, você nem precisará liberar sobre esse particular tendência porque você a deixará ir completamente. Se você se permitir ser persistente, sua atitude, a eficácia acabará mudando para melhor, mesmo em relação a problemas de longa data. Também é útil programar pequenos intervalos de liberação ao longo do dia para se lembrar de liberar. Relaxe, divirta-se. Ao ler o livro, você pode descobrir que sua vida está ficando mais leve, mais livre e mais viva. Você também pode descobrir que começa a descobrir algumas das verdades universais pelas quais tem se esforçado. Parabéns por iniciar esta jornada para o lugar que você nunca deixou. O coração da consciência. É minha mais sincera esperança que este material o ajude rapidamente a descobrir e viver uma vida repleta de uma felicidade sem tristeza, uma alegria sem limites e uma paz e bem-aventurança que superam todo o entendimento.